Oi, olha eu aqui de novo. Olha, hoje, no segundo dia de aula, né, do nosso plano de estudos, a primeira matéria é ciências, então já vamos logo para ciências, tá? E aí eu coloquei da página 112 à página 115, falando sobre o corpo humano. E aí vem as primeiras perguntinhas aqui. Quais partes do corpo estão trabalhando para que a menina consiga pular corda? Se além de pular, ela estivesse cantando, quais partes do corpo estariam trabalhando? Depois de pular por alguns minutos, como ficaria a respiração da menina? E os batimentos cardíacos? Será que estaria tudo normal? Pense. E aí vem a primeira atividade, que essa primeira atividade a gente vai usar um material complementar que está na página 185, que é essa daqui, ó. Vocês vão ter que destacar para poder estar colando aqui nessa atividade, tá? E aí vem assim. Você sabe como o corpo humano está organizado? Como? Número 1. Utilizando os adesivos do material complementar 4, na página 185, identifique como é o corpo humano por dentro e por fora. Na letra A, vocês vão colar corpo visto por fora. E na letra B, o corpo visto por dentro, né? Tem as duas imagenzinhas lá do menino, um visto por fora e outro por dentro. Aí, letra A. A imagem A, que estruturas você identifica no corpo do menino? Como elas estão organizadas? Ou seja, externamente, que é por fora, né? A gente olhando, como é que está organizado o nosso corpo? O que é isso aqui? E essa parte aqui? Como é que é chamado? E na imagem B, quais estruturas estão representadas e como estão organizadas? Se sentir dúvida nessa daqui, quando ir para a próxima página, vai falar um pouquinho melhor. Aí, leia, depois volta para poder responder. Letra C. Você acha que o corpo de todas as pessoas é organizado dessa forma? Ou não? Não. Deve ser a cabeça... Não. Cabeça aqui, o corpo, o coração é aqui? Não. Será que todos os seres humanos têm a mesma estrutura? É exatamente igual? Vamos pensar. Estrutura do corpo. Na página 114 está assim, para poder aprender. E aí a gente tem que ler sobre o corpo, que vai falar sobre o corpo por dentro, sobre internamente, né? Como é organizado. E aí vocês vão ler essa partezinha aqui. Essa daqui é muito importante prestar atenção para poder responder essa questão aqui, tá? Essa partezinha aqui, lê, que tá falando tudinho aqui. Ó, o coração, o fígado, o cérebro, os pulmões, o estômago e os intestinos, tá? Tem que ler atentamente para poder estar respondendo essa questão aqui, tá bom? E depois de responder, vocês vão pintar, né? Que tem que botar os nomezinhos aqui. E depois vem aqui no número 2 para poder pintar. Vão pintar de rosa a circulação do sangue. O que é responsável pela circulação do sangue? Presta atenção nas setinhas. Sobre a respiração. Quem é responsável pela respiração? Digestão dos alimentos e coordenação do corpo, tá? Leu aqui, consegue responder, tá bom? Vamos ver, página 115. Só. E aí vamos para português. A português é da página 14 a 17. E fala sobre o dígrafo vocálico, que a gente também já estudou na sala de aula, então vai ficar muito fácil de fazer, tá? Vem logo assim. Número 1. Releia a frase abaixo, retirada da carta e faça o que se pede, né? Que um exercício sempre é ligado com o outro. Então, se não lembra, volta lá no texto, dá uma lidinha para poder estar fazendo.
E aqui está falando exatamente sobre o dígrafo, que eu coloquei para vocês já. Chama-se dígrafo o agrupamento de duas letras que representam um único som. Aí aqui temos os exemplos: queijo, carro e compra, né? Então, chama-se dígrafo o agrupamento de duas letras que representam um único som. A gente pronuncia, não parece que tem duas letras, porque quando a gente pronuncia, sai um único som. E aí o número 2 já vem pedindo para fazer exatamente isso. Ó. Descubra quais são os dígrafos das palavras abaixo e complete a cruzadinha a seguir. Vocês primeiro vão ter que achar que palavras são essas aqui. E vem a dica aqui, ó. São 5 letras. Se são 5 letras, exemplo aqui, ó, são 5 letras. Aqui já tem 1, 2, 3. Se já tem 3, está faltando 2. Que dígrafo será esse aqui para poder completar essa palavra? Aqui são 6 letras e aqui 10 letras, tá? Lembrando que dígrafo, ó, são duas palavras que representam um único som. E aí, assim que conseguir responder esse aqui, vai conseguir fazer a cruzadinha, tá? E logo embaixo vem assim, o dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico se dá quando uma vogal está seguida de M e N. É representada um único som, né? Seguido uma vogal representada junto com M e com N, né? Representa um único som. Assim pode aparecer em qualquer sílaba de uma palavra. Os conjuntos de letras, né, em, in, tá, formam os dígrafos vocálicos. Número 3. Contorne nas palavras em que há dígrafo vocálico os pares de letras que representam apenas um som. Vocês vão ler. Exemplo, a letra A. Aqui, se eu consigo. Letra A tá assim, indicação. Aonde está esse dígrafo? E quando a gente fala, sai um único som. Indicação. Aí vocês vão ver onde está esse dígrafo e vão circular. Tá? Não é para circular a palavra toda, é só onde está o dígrafo. Página 16. Letras M e N no final da sílaba. Mesma coisa, releia um trecho da carta e observe a posição da letra M nas palavras destacadas. E aí nós temos aqui um trechinho que vocês vão ler. Prestar atenção nas palavras que estão destacadas. Número 2. Complete a tabela abaixo de acordo com a maneira correta de se escrever usando as letras M ou N. Ó. Qual será o correto aqui? Qual será a letra que vai entrar aqui? O M ou N? Lembrando que antes de P e B se usa M. Na página 17. Agora é com você. No quadro abaixo, contorne as palavras que têm dígrafo vocálico. A mesma coisinha, vão ver onde está o dígrafo e vão circular. Nesse caso é para contornar a palavra inteira, não só o dígrafo, diferente do outro exercício. Esse aqui é para contornar a palavra inteira. Nessa palavrinha tem um dígrafo, contorna a palavra. No número 2, na página 17, escreva outras palavras com os dígrafos vocálicos destacados. Aqui nós já temos os dígrafos. E aí vocês vão formar duas palavrinhas para cada dígrafo aqui, tá? Tô botando duas, mas aqui tá outras palavras. Número 3. Complete o quadro abaixo. A palavra quente, dígrafo vocálico. Ó. Onde tá? Qual é o dígrafo? Coloca aqui. Na canção, qual é o dígrafo? Quinto. Ixi, não tá mostrando. De novo, calma aí. Vamos nós. Ó. Eles vão completar o quadrinho aqui, nessa questão número 3. A palavra é quente. Qual é o dígrafo dessa palavra? Vocês vão colocar aqui. É uma vogal com qual consoante aqui que vai entrar aqui? Na canção, no quinto, na ambulância, na tontura, tá? Vão colocar só o dígrafo aqui, da palavra, aqui nesse espaço. Número 4, complete as palavras.
abaixo com a letra M ou N, tá? E português só, até a página 17. Isso. Agora, matemática, da página 12 à página 16, que fala sobre os números naturais até 999, o quadro de ordens e o material dourado, que a gente também falou, né? O material dourado foi criado para auxiliar na realização de atividades relacionadas aos números e às operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ele é composto de cubinhos, barras, placas e cubos grandes, que se relacionam da seguinte maneira. Olha só. Aqui nós temos uma unidade. Isso aqui se chama cubo, tá? Um cubinho. Cubinho, na verdade. Esse aqui é um cubinho. Aqui nós temos 10 unidades ou uma dezena, que é chamado de barra. Nós temos uma barra que representa uma dezena ou 10 unidades. Aqui nós temos 100 unidades ou 10 dezenas ou uma centena, que é representado por uma placa, tá? E aqui nós temos o cubo. O cubo, ele é representado por 1000 unidades, 10 centenas ou uma unidade de milhar, que já vimos também, tá? Ele é o maior, ele é o cubo que representa 1000 unidades, 10 centenas, 100 dezenas ou uma unidade de milhar, tá? E aí, vem logo a primeira atividade. Que números estão representados com as peças do material dourado? Vocês vão contar e colocar. No caso aqui já está, né? Que números estão representados com as peças do material dourado? Complete as decomposições abaixo de cada item e descubra. Ó, uma centena, 4 dezenas e 5 unidades. Que número então será esse? Ou 100, uma placa, corresponde a 100, mais 40, lembrando que cada barra corresponde a 10, então 10, 20, 30, 40, mais 5 cubinhos, que cada um corresponde a uma unidade. Então, quanto será que vai dar isso aqui, esse total? Isso aqui você vai fazer também, tá? Número 2, em duplas. Não dá, né? Mas não tem problema, tente fazer. Se não conseguir, só chama a tia que a tia ajuda. Vocês vão desenhar, essa parte aqui é para vocês desenharem, tá? A quantidade que tem aqui, dentro da tabelinha. No caso aqui, 429, 540. Vocês vão desenhar essa quantidade usando o material dourado. A gente fez na sala também. Tem a letra A. Agora escreva como esses números são lidos. Letra B, complete a decomposição desses números. Letra C, no quadro de ordens, observe o número cujo algarismo 4 ocupa a ordem das centenas. Dizemos que o valor posicional do algarismo 4 nesse número é 400 unidades. Quanto vale o algarismo 4 no outro número? Então, preste atenção. No quadro de ordem, nós temos a ordem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. O algarismo 4 ocupa a ordem das centenas. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na centena. Se ele tá na centena, o valor dele, isso quer dizer que ele vale quanto? 400 unidades. Quanto vale o algarismo 4 no outro número? No caso, esse 4 aqui, que tá aqui embaixo. Esse 4 tá valendo quanto? Também é 400? E aí? Tem o número 3. Registre o número de cada ficha no quadro de ordens. Aqui tá
196, vocês vão representar ele aqui, vão colocar esse número aqui. Aqui tá escrito, vocês vão colocar os números aqui, na tabelinha, tá? Agora responda as questões, depois que você colocou aqui na tabela, você vai responder as questões. Dos números que você registrou no quadro, qual deles tem o algarismo 9 valendo 90 unidades? Letra B, no menor número que você registrou no quadro, quanto vale o algarismo 1? Tá? 14. Número 4 está pedindo para decompor. Decomponha os números a seguir, depois escreva-os por extenso. Tem que decompor e depois escrever por extenso. No caso aqui, 111. Quanto que vale? Como é que a gente vai decompor? Como é que vai ficar? Vou fazer um aqui. Letra A. 100 mais 10. Vou mostrar. Mais 1. Ó. 100 mais 10 mais 1. Eu tenho o número 111. E logo em seguida aqui vocês vão escrever ele. 111. Tá? Que tá pedindo tanto para decompor e depois escrever por extenso. Escrever por extenso, escrever o nomezinho dele. Nome, como que vai ficar esse número? 111. Quase que eu não sei. 111, tá? E aí depois vocês vão fazer com o restante. Número 5. Pinte no quadro abaixo os números correspondentes às seguintes decomposições. Aqui você já tem a decomposição, tá vendo? E você vai achar aqui nesse quadro, tá? E você vai pintar. Vamos dizer que eu achei aqui, vou fazer esse primeiro aqui. 800 mais 40 mais 1, vai dar 841. Aí eu vou procurar esse número aqui, quando eu achar, eu vou lá e vou pintar, tá bom? Número 15, página 15. Números naturais até 999. Comparações. Vocês vão ler, tem aqui um problema para poder fazer. Depois o número 2 a mesma coisa. Só que aí aqui já começa a falar um pouco sobre sucessor, antecessor, né? Lembrando que antecessor é o número que vem antes, vamos dizer número 10. Qual é o antecessor do número 10? Qual é o número que vem antes? E qual é o sucessor? Qual que vem depois do número 10, tá? Na página 16, aqui ele já acrescenta a reta numérica. Na reta numérica, os números estão organizados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior número, no sentido indicado pela seta. E aí vocês vão observar aqui, ó, a reta numérica e vão responder as questões. Vou ler a letra B. Qual foi o maior número que você localizou na reta? Qual equipe obteve essa pontuação? Vocês vão ver qual é o maior número e vão responder, tá? Não tem mistério. E para finalizar aqui, nós temos na página 17 os números ordinais até 100, que a gente também já viu na sala de aula, tá? Vocês vão ler essa partezinha aqui e depois aqui vocês vão completar, que tá faltando alguns. Números ordinais, lembra que representa a ordem? E aí nós já temos aqui alguns, ó, primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui seria qual? Que não está preenchido, vocês vão preencher esses que estão faltando, tá bom? Então, matemática até a página 17. História. História 14 a 19. 14 ao 19, História.
Tá falando sobre onde moram os brasileiros. Ó, leiam com bastante atenção. E aí já vem uma primeira questão aqui que é para falar no caso. Você mora em uma cidade próxima a alguma floresta? O seu dia a dia depende da natureza? Como os brasileiros que vivem na região amazônica? Tá? E aí vem algumas perguntinhas. Tem um aqui na página 17, que é para praticar, que tá assim: agora é com você. Quando apontaram por aqui em 1500, os portugueses se assustaram com a limpeza dos índios, que mergulhavam em rios e no mar até 12 vezes ao dia. Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra de Cabral, chegou a escrever surpreso: são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não podem ser mais. Os portugueses acabaram cedendo aos hábitos dos nativos brasileiros, percebendo que eles eram muito mais saudáveis que os da Europa. Os membros da corte, entretanto, resistiram, pois estavam acostumados a passar meses sem sequer mudar de camisa. Olha só. E aí vem as perguntas, A, B e C. Letra A. De que país vieram as pessoas citadas na primeira linha do texto? Letra B. Que costume dos indígenas surpreendeu os portugueses? E letra C. Na sua família, os hábitos de higiene são parecidos com os dos indígenas? Por quê? Tá? Então, por hoje, segundo dia do nosso plano de estudos é só, tá bom? Beijinhos.